Quero compartilhar com os irmãos. Está escrito lá no livro de Mateus. Mateus capítulo 5, versículo 13. Mateus 5, versículo 13. Amém? O título diz assim: os discípulos são o sal da terra e a luz do mundo. Mateus 5,13 diz assim: vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá a luz a todos os que estão na casa. Assim também resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Amém. Meus irmãos, estamos vivendo dias em que é importantíssimo que o povo de Deus, o povo que se chama pelo meu nome, os cristãos, aqueles que acreditam em Jesus, aqueles que acreditam em Deus, num Deus vivo, que se levantem como sal da terra e luz do mundo. Vamos entender um pouquinho o que Jesus quis dizer com sal e luz. Por que Jesus utilizou esses elementos para explicar aos discípulos o que eles deveriam ser em relação ao mundo. Em relação ao mundo não é ao planeta Terra, né? O planeta, o globo, planeta não é plano, né? Não é ao planeta, não é a Terra física, mas sim as pessoas, ao sistema do mundo, as coisas deste mundo, as pessoas, as famílias, a sociedade em geral. O que nós representamos para essas pessoas? É isso que Jesus quis dizer. Então, quando ele falou em sal, queridos, nós lendo a história, nós vemos que o sal era muito importante, principalmente no Império Romano. Tanto que diz a história que os soldados romanos eles eram pagos com sal. Por isso que se chama salário, porque eles recebiam o salário. Era em quilos de sal que eles ganhavam, que daí eles poderiam vender e comprar o que eles quisessem. Porque o sal era muito importante naquela época, mais de 2000 anos atrás, e na história da humanidade. Por que o sal é tão importante? Porque o sal, irmãos, foi a primeira maneira de conservação de alimentos. Né? Vamos dizer, o caçador caçava lá um animal, né, carneava, né, e não tinha geladeira há 2, 3 mil anos atrás. E o que se fazia? Então salgava aquela carne e assim ela durava por mais dias e podendo depois se O sal também era importante, queridos, nas transações comerciais. Foi a primeira moeda, uma das primeiras moedas, antes de se cunharem moedas de bronze, de prata, os pagamentos eram feitos em sal, em quilos de sal. E os mercadores viajavam, né, a cavalo, milhares de quilômetros para levar o sal. Geralmente o sal é encontrado nas praias, no litoral, e levava para dentro do continente. Então o sal, que sendo calor ou sendo frio, se usava para a conservação de alimentos. Então veja a importância do sal na história, irmãos. E a Bíblia também, eu não quero ler aqui, mas no livro de Números fala de uma aliança de sal. Os antigos também, quando queriam firmar uma aliança, um pacto entre duas pessoas, eles usavam o sal como símbolo, porque o sal simbolizava o tempero, simbolizava a seriedade daquilo, porque era uma coisa de valor. Hoje em dia o sal é o alimento, né? Se pode considerar o alimento, né, mais barato no supermercado, mas em outras épocas não foi assim. Claro que hoje nós temos geladeira, congelador, freezer, né, e conservantes, os benditos conservantes nos alimentos, né? Tem sal do Himalaia, tem gente vendendo sal do Mar Morto, né, como
como poder curativo, irmão. Sal é sal, sal é NaCl, cloreto de sódio, tá? Sendo encontrado em qualquer lugar é cloreto de sódio. Mas então era um símbolo de uma aliança. As alianças eram feitas com um pouquinho de sal, como símbolo, porque o sal ele não perde o seu sabor, ele não perde o seu propósito. O sal ele é o mesmo. Se a gente deixar uma pedra de sal daqui a 1000 anos, vai continuar sendo salgado, né? Por quê? Para representar a longevidade das alianças humanas, que deveria ser assim. Então, quando Jesus falou que nós somos o sal da terra, nós como cristãos temos que ser essa referência para o mundo de uma aliança. Nós somos portadores de uma aliança, nova aliança no sangue de Jesus. Não é de uma aliança feita entre dois homens, mas é uma aliança feita entre Deus e toda a humanidade. E nós somos os portadores dessa mensagem de salvação. Nós também temos que ser confiáveis. O sal, na aliança, simbolizava confiança. Então nós, como cristãos, temos que ser confiáveis para o mundo. Como eu fico triste, pastora, quando nós ouvimos: teve um cristão que deu um mau testemunho, um cristão que não honrou a sua palavra, ou um cristão que mentiu, que trapaceou. Como eu fico triste, irmãos, porque não está se cumprindo o que Jesus disse para os discípulos: sejam sal da terra. E também o sal, queridos, ele é o tempero, né? Ou seja, experimente comer pipoca sem sal, né? Pois é. Ou então qualquer alimento sem sal. Os hipertensos, né, pastora, que tem que cuidar na medida do sal. Mas o sal é tão gostoso, irmãos. Uma comida sem sal, principalmente nos hospitais, quando alguém fica baixado, é comida totalmente sem sal, é muito ruim. Às vezes é a mesma comida, só faltou o tempero. Parece que faltou tudo. Mas às vezes a comida tá boa, mas se ou foi sal demais ou sal de menos, ela fica ruim. Então também, como eu disse, o sal demais também ele não é bom. Então quando nós, por exemplo, vamos falar de Jesus, vamos viver o reino de Deus para as pessoas, a gente não pode 24 horas do dia falar só de Jesus, 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 Jesus. Porque os nossos familiares que não são cristãos, os nossos colegas, eles vão se encher da paciência. Então, em outros versículos também diz que nós temos que ser temperados, a temperança, a moderação. Né? Sal demais não faz bem também. Nem sal de menos, nem sal demais. Nós temos que ter sal na medida certa. Na medida certa. O que é ter sal na medida certa, falando nas coisas espirituais, irmãos? Não é você ficar martelando todos os dias para aquele seu colega de trabalho, mas é você, na hora certa, movido pelo Espírito Santo, lançar aquela palavra de sabedoria para a pessoa, inspirado pelo Espírito Santo, aquela palavra que vai entrar no coração da pessoa e vai rachar, vai entrar e vai destruir as fortalezas do inimigo, e a pessoa vai ouvir e vai atentar para aquilo. Então não é pelo muito falar, mas sim por nós falarmos a coisa certa. E o tempero de Cristo é no nosso dia a dia, irmãos. Certa vez uma grande discipuladora da nossa igreja nos falou: olha, não dá para ser perfeccionista. Nós temos que ser cristãos, mas nós temos que ser pessoas alegres. Nós temos que ser pessoas que lutamos, batalhamos, mas temos a nossa descontração. Nós temos que ir à igreja, mas não todos os dias da semana arranjar um pretexto para ir na igreja. Até porque nós temos família, nós temos trabalho secular, nós temos lazer e outras atividades que não são só o ir à igreja. Agora, né, pastora, nós estamos impedidos de ir à igreja. Agora todo mundo está com saudade, vontade de ir na igreja. E é saudável isso. Mas não é bom também que nós exageremos, não na obediência, não na palavra, não é isso, mas é o ir à igreja. Nós precisamos ir à igreja na medida certa, para que também, irmãos, as pessoas não achem que ser cristão é se autoanular e viver só para a igreja.
Pelo contrário, irmãos, nós somos chamados para fora. Nós vamos na igreja recarregar nossas baterias. Amém? Nós vamos lá ouvir uma palavra para quê? Para quando nós voltarmos para o mundo, para o nosso lar, para o nosso trabalho, para qualquer lugar que nós formos, nós levarmos a mensagem bem temperada do Evangelho. Ali nós recarregamos as nossas baterias. Então eu digo, estar 7 dias na semana na igreja não é saudável nem para os pastores. Tem muito pastor que hoje está em depressão, está em crise porque se doou demais da conta, esqueceu família, saúde. Amém? Mas também, irmãos, tem cristãos, né, pastora, que acham que ir 2, 3 vezes na igreja por mês, acha que está tudo bem. Também não é assim, irmãos. Né? E só agora nós estamos vendo o valor que tem nós irmos à igreja. Então falamos do sal. O que significa o sal quando Jesus quis dizer: vós sois o sal da terra e a luz do mundo? Mas agora, e a luz? A luz, irmãos, não precisa explicar, né, irmãos? Olha só, o sol ele está a uma distância muito grande do planeta Terra, mas a luz do sol só demora 8 minutos para chegar até aqui. Veja como a luz ela é poderosa. A luz ela atravessa o vácuo, ela atravessa a escuridão e quando ela bate, quando ela chega, reflete em algum objeto, ela ilumina aquilo. Então, veja, a luz ela foi criada, pelo que diz a palavra, antes do ser humano, antes dos animais, antes da terra, foi criada a luz. Então a luz é importante, não apenas fisicamente, mas a luz, ela traz o calor, né? Toda a radiação solar, ela traz o calor que nós precisamos, né? Até vitaminas dependem da luz do sol para a nossa saúde, para serem fixadas pelo nosso organismo. E a luz é o que ilumina, né, irmãos? A luz é o que dá energia, é o que dá força. Então, quando Jesus disse: vós sois a luz do mundo, então quando se coloca um farol, né, ou uma luz em cima de um monte, dá para ver a quilômetros de distância. Então, meu irmão, por menor que seja a luz que brilha na sua vida, se você deixar ela brilhar, como diz a canção, se você se colocar como luz para refletir a luz de Deus, olha, essa luz vai alcançar muitas vidas. Vai alcançar muitas vidas. E a luz também, irmãos, ela revela o que está oculto. A luz, ela mostra aquilo que talvez estava escondido. Da luz, irmãos, nós não podemos viver em trevas. Não adianta nós pregarmos o Evangelho e vivermos em trevas, na nossa escuridão. Nós precisamos refletir a luz de Jesus, refletir a glória de Deus, porque a glória de Deus ela é resplandecente, irmãos. Quando nós oramos, sentimos a presença do Espírito Santo, nós sentimos uma glória, uma paz. E o que nós temos que fazer com isso? Guardar para nós? Não, nós temos que compartilhar com as vidas, né? Acho que ontem ou anteontem, em uma conversa de família, veio o assunto de crer em Jesus e pregar o Evangelho, né? E eu estava lembrando meus filhos que não adianta nós só crermos e não anunciarmos, porque senão como que as pessoas vão saber que nós cremos? Então a fé que não é compartilhada, ela é uma fé que não produz vida. E também compartilhar sem crer é a mesma coisa que um cego guiando outro cego. Nós não podemos compartilhar algo que a gente não vive. E também nós não podemos nos envergonhar de Cristo. Nós não podemos ser cristãos secretos que têm vergonha de anunciar Jesus. Os agentes secretos de Jesus, né? Certa vez, conta uma história que tinha um pastor e um membro adolescente, né? E ele foi para a faculdade, o pastor precaveu ele, né? Ó, irmão,
Sabe que na faculdade tem muitas creem em Deus, muitos ateus, muitas filosofias erradas são ensinadas, ou filosofias humanas que desconsideram Deus. Então tu tem que vigiar muito pela tua fé, para não ser perseguido, para não ser enganado, enfim. E daí passou-se alguns meses e numa nova conversa, o aluno, o membro já estava estudando na faculdade, e o pastor: e aí, fulano, como é que tá? Como é que tá a tua fé? Como é que é ser cristão em meio aos ímpios, no meio da faculdade e tal? E ele diz: pastor, tá uma maravilha. Ah, é, irmão, tá uma maravilha. Mas e as lutas? Ninguém te perseguiu? Como que foi? Ninguém te criticou porque tu é cristão? Não, pastor, olha só, ninguém ficou sabendo que eu era cristão e ninguém me incomodou também, pastor. Tá uma benção, irmãos. Pô, e aí, será que vale a pena, sim? Não dizer que é cristão, esconder que é de Cristo, só para não ter a crítica, só para não ter o deboche das pessoas, né? Então, com certeza. E a palavra de Deus, ela diz que se tu com tua boca confessares e com o coração creres, serás salvo. Então, as duas coisas, nós temos que crer com o coração e confessar com os lábios. Por isso que a gente faz as pessoas dizerem: eu aceito Jesus como meu Senhor e Salvador. Porque quando a pessoa confessa Jesus, ela está quebrando maldições. Ela está quebrando as fortalezas do inimigo. Se ela tinha algum pacto maligno ou uma palavra lançada, maldição, um trabalho feito de magia negra, quando ela fala: eu aceito Jesus como meu Salvador, quando ela fala, isso no reino espiritual provoca um abalo muito grande, e ali Deus começa a gerar a nova vida naquela pessoa. Mas porque ela confessou, ela botou para fora aquilo. Então, irmãos, nós temos que ser luz para as pessoas. Ali no versículo 16 do capítulo 5 de Mateus diz: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Então, pelas nossas obras, por nós sermos sal da terra e luz do mundo, por nós sermos cristãos através das obras, Tiago fala, pastora, mostre-me as tuas obras e eu te digo a tua fé. Então, nós temos que demonstrar a nossa fé, e quando eu falo fé, não é só crer em Deus, mas a nossa fé evangélica, a fé no Senhor Jesus, que Jesus Cristo é o Salvador, que Ele tem um plano para a nossa vida, a fé enquanto estilo de vida. Se as pessoas verem isso em nós, elas vão glorificar a Deus. Olha, ali vai um cristão, o Deus desse cara é bom. Quem sabe eu também não quero seguir esse Deus. Amém, irmãos? Então, o mundo precisa de nós. O mundo lá fora precisa de nós. Eu gostaria de encerrar, irmãos, lendo mais para frente no livro de Mateus, capítulo 9, versículo 35. Mateus 9, 35. Que diz assim: e percorri todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque andavam desgarrados e errantes, como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos: a seara é grande, mas poucos são os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua seara. Queridos, o versículo que mais me chamou a atenção foi esse: e vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque andavam desgarrados e errantes, como ovelhas que não têm pastor. Queridos, isso foi lá há mais de 1900 anos atrás que Jesus falou isso. E hoje nós vemos nas redes sociais, nós vemos as notícias, nós vamos na rua e nós enxergamos multidões de pessoas errantes na vida, pessoas desgarradas. Irmãos, alguns irmãos vão lembrar
Quantas pessoas ali na porta da nossa igreja passam, irmãos, errantes, sem ter onde dormir, sem ter o que comer. E às vezes ficam ali, passam ali pedindo um prato de comida. Ou mesmo aqueles que vêm, né, pastora, pedir para comprar droga. A gente não dá dinheiro, é óbvio, né? Mas... E a gente tende esse viciado, queridos, ele foi vítima. Por mais que ele seja culpado de ter cedido ao vício, às drogas que matam, roubam, destroem, mas nós sabemos que por trás disso tem um inimigo que tem procurado matar, roubar e destruir as vidas. Ele usa a fraqueza das pessoas, momentos de instabilidade, e daí vem a droga, daí é uma bola de neve. Irmãos, é fake news. Nós vemos quantas pessoas, irmãos, e aqui me entendam, não quero trazer discussão política, mas tem muitas pessoas que se colocam como se fossem ovelhas sem pastor, como se fossem gado de um partido, de outro, de político, de outro, irmãos. Estão desgarradas, estão loucas, nécias no seu entendimento. Então, queridos, nós vemos muitas pessoas acreditando em fake news, acreditando em más notícias, acreditando até que o mundo vai melhorar, irmãos. A situação do mundo só tende a piorar, irmãos. Pelo que nós vemos nas profecias, o mundo ele pode dar uma melhoradinha, mas a gente sabe que o mundo caminha para um colapso, para guerras, para mais pestes, até que venha o nosso Senhor Jesus para buscar a sua igreja e para julgar os vivos e os mortos. Só Jesus vai trazer um reino de paz para o mundo. E aqui ele teve compaixão. E, irmãos, eu andei pela cidade, rodei pela cidade, vejo filas nos bancos, nas lotéricas, as pessoas desesperadas. Naquela primeira semana do isolamento, eu vi pessoas descendo dos carros, correndo e indo para o supermercado e pegando, enchendo o carrinho de álcool gel, de papel higiênico, irmãos. Eu vi isso, ninguém me contou. Então, as pessoas estão desgarradas e errantes como ovelhas que não têm. É triste isso, irmãos. Mas Jesus, na sua infinita sabedoria, ele disse: rogue ao Senhor da seara que mande ceifeiros. E ceifeiros somos eu e é você, querido. Deus deseja que nós sejamos sal da terra e luz do mundo para ir para a ceifa, para irmos para essas ovelhas, encontrar as ovelhas perdidas da casa de Israel, para encontrar os escolhidos do Senhor. Meu irmão, a gente não precisa sair batendo cabeça para pregar o evangelho, irmãos. Porque quem escolhe é Deus, nós só precisamos lançar a palavra e Deus vai fazer a obra, irmãos. Ontem eu estava vendo trechos do Descend, né? Esse movimento de missões, e me chamou a atenção que realmente Deus está levantando uma geração de pessoas que estão dispostas a pagar um preço pela salvação das almas. Deus está levantando essa geração e Deus está respondendo às nossas orações. Eu estava comentando aqui pro pessoal, né? Eu sempre tenho que fazer minha crítica, né? Mas eu disse, ser missionário na Europa é fácil, né? Tem muitas ações na Europa e creio que é um direcionamento de Deus, né, para isso. Mas ser enviado para ser missionário na Coreia do Norte, na China, na Síria, tá complicado, né, irmãos? Mas Deus vai chamar esses loucos por Jesus. Jovens que hoje em dia estão no Facebook, na internet, mas que daqui a alguns anos vão estar sendo escolhidos do Senhor para pregar o evangelho. Estão alcançados, irmãos. Enquanto agora nós estamos através das ondas do Wi-Fi, nós estamos fazendo esse culto online, lá na Coreia do Norte, eles não podem ver o nosso culto. Tem muitos países que eles
tem um programa ali que quando eles identificam a palavra Jesus, o site cai. O governo faz com que o site venha a cair, não apareça mais para as pessoas, porque eles identificaram a palavra Jesus, porque é proibido falar de Jesus até na internet. E se eles descobrem que a pessoa tá reunindo em nome de Jesus, a pessoa é presa. E teve coisas que aconteceram aqui no Brasil, irmãos. Pessoas que estavam orando dentro de casa, mas era uma oração mais audível, né? E a guarda municipal bateu lá e queria prender os caras. Vejam que a perseguição religiosa está aí, irmãos. O Luiz está dizendo que na Coreia do Norte as Bíblias entram dentro de um saco de arroz, porque é proibido. Ele está dizendo que os missionários na Coreia do Norte são chamados missionários de arroz, porque eles escondem a Bíblia dentro do saco de arroz para que a Bíblia chegue nas pessoas. Veja, e às vezes nós que conhecemos a palavra, temos liberdade, tem Bíblia de estudo, Bíblia da mulher, Bíblia do homem, Bíblia da criança, Bíblia disso, Bíblia daquilo, e nós não valorizamos. Então, meu querido irmão, seja sal da terra e luz do mundo. E diga: eis-me aqui, eu quero também ser um ceifeiro da seara do Senhor. Eu tenho certeza que o Espírito Santo vai falar com você. Eu não sei de que maneira Deus vai te despertar para ser um ganhador de almas, para ser alguém que não se envergonhe de Jesus. Procure o seu líder, de homens, de mulheres, de jovens. Me procure e diga: pastor, líder, como eu posso ser usado por Deus para ser um ceifeiro da obra do Senhor? Saiba que só de você compartilhar e curtir este vídeo, você já está sendo um ceifeiro da seara do Senhor. Quando você se coloca à disposição para adorar a Deus e fazer isso conhecido, saiba que Ele já está usando a sua disposição para ganhar vidas, irmãos. E eu já dei o testemunho, já que é dia de testemunho também, né, irmãos? Certa vez eu falava de Jesus para um colega meu de escola, na minha época de escola, e ele concordava tudo, mas nunca decidia. Mas anos depois vi que ele se converteu numa igreja, e daí eu me lembrei, irmãos, puxa vida, a semente lançada, ela frutificou. Mesmo anos depois. Às vezes a gente tem pressa, né, pastora? Quer que pregue o evangelho e amanhã a pessoa seja um pregador, não é assim. Inclusive quero dar atenção, pais e mães e avós. Queridos, os seus filhos, os seus netos, eles são cristãos. Amém? São cristãos. Você precisa ensinar eles a palavra de Deus. Às vezes a gente quer ganhar o mundo, mas não ganha nem os da nossa casa. Então que nós sejamos sal da terra. Talvez as crianças de hoje são os missionários do amanhã. As crianças de hoje são os pastores da última geração. Que tremendo isso. E eu posso dizer, quando eu era do grupo de jovens, quando nós estávamos em retiros, quantas vezes nós estávamos em encontros e brincando e glorificando a Deus e recebendo o Espírito Santo, imaginávamos que hoje nós seríamos pastores, missionários, pastores, ministros de louvor da minha geração de adolescentes, porque ele tinha um plano, e ele tem um plano para a nossa geração. E você que talvez já é mais da terceira idade, já é um ancião, você é a grande referência para os jovens, irmão. Por isso não acho que você é velho, não acho que você é antiquado, mas seja a fé de conduta, não esfrie a sua fé. Seja referência para os jovens, porque esse é o desejo de Deus, irmãos. Talvez os mais velhos, né, pastora? Deus não quer que vão lá entregar panfleto. Sim. Deus não quer que os mais velhos estejam batendo perna, como nós dizemos, né? Se cansando, porque já não é mais para eles. Isso é para os jovens, para os adolescentes. Mas o que é para você fazer, orar, jejuar, ser uma referência da igreja, isso
muito pouco valorizado, né, pastora? Mas nós temos visto que a intercessão, o ministério de intercessão, está com grande valor nos dias de hoje. Né? As igrejas, os institutos estão valorizando o ministério da intercessão, porque toda batalha ela é vencida primeiro na intercessão e depois físico. Amém, irmãos? Seja sal da terra e luz do mundo. Não esconda a sua fé. Seja um cristão bem temperado, um cristão, né, legal, não um cristão chato, né, pastor? Um cristão, ó, que é legal. Uma vez teve um colega meu de trabalho que disse: Wagner, tu é tão legal, mas pena que tu é crente. Porque eu era legal com eles, mas quando eles convidavam para fazer as patifarias lá, eu não ia junto, né, irmãos? Daí, pena que tu não é mais parceiro da gente do que a gente faz, pena que tu é crente. Daí eu disse: olha, eu só sou legal porque eu sou crente. Se eu não fosse crente, eu ia ser um chato, um ranzinza, um idiota. Amém, irmãos? Então, seja sal, bem temperado, seja a luz na medida certa para as pessoas. Amém? Que Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus.